Olá, ótima noite, graça e paz para vocês, que Deus abençoe vocês no dia de hoje, na noite de hoje, né? Já são aqui, vai quase 11 da noite, mas ainda é hoje, né? Vamos lá então fazer aqui o capítulo 21 de Provérbios. Bom, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo seu querer, o inclina. Ou seja, Deus leva a água para onde Ele quer. E Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer, né? Como aconteceu lá na época do faraó. O faraó, ele não deixou o povo ir porque Deus endureceu o coração de faraó. Assim é. Quando você tem uma causa, quando você tem uma situação que precisa ser vencida, você com as suas orações, você pode fazer com que o coração do rei se incline para você de acordo com a sua oração, porque você está movendo a vontade de Deus a seu favor, né? Então, olha que ensinamento, né? Se é Deus que inclina o coração do rei, então basta eu me chegar a Deus que Deus vai inclinar o coração do rei a meu favor. E olha que interessante, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, Ele sabe a intenção, Ele sabe o mais íntimo que sonda dentro do coração daquela pessoa. Você quer ver alguém tremer na base? Hoje eu estava ouvindo um testemunho, né, de um pastor dizendo assim, que uma mulher não vence quando ela não sabe o poder do seu jejum, da sua oração e o poder que ela tem em Deus. Ele disse que uma mulher estava apanhando muito do marido e ele começou a orar com ela e falou: olha, Deus, ou ele muda ou o Senhor leva ele, ou o Senhor mata ele, porque eu não posso viver apanhando, eu não posso me separar, eu não posso viver apanhando desse jeito. Então, ou o Senhor mata ele ou o Senhor muda ele. Isso não é a primeira vez que eu ouço isso. Isso aconteceu com uma pessoa da minha família, tá? Que orou, que clamou a Deus por mudança no casamento e que esmurrava a cama assim, ó, por mudança. Ela era muito traída até o dia que ele pegou uma doença muito grave e faleceu. E no leito de morte ele disse para ela: eu sei que o Senhor tá me levando por conta de você, para favorecer você. Eu sei disso. Eu quero pedir perdão. Olha bem, no leito de morte o cara precisou ir para essa situação para pedir perdão. Então, é Deus que inclina o coração dele a seu favor. É Deus que vai mudar essa história, né? Então, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sabe a intenção do seu coração. Se você realmente quer a restauração, se você realmente está entregando as suas forças ali, você está no final das suas forças, Ele sabe disso. Por isso que Ele inclina o coração do rei. Ele fala aqui no 3, exercitar justiça e juízo são mais aceitáveis ao Senhor do que o sacrifício. Justiça e juízo, mais do que sacrifício. Olhar, para mim, o melhor versículo desse capítulo, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Em outras versões. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Olha bem, eu acredito que esse versículo aqui, ele completa lá de cima. A violência dos perversos os arrebata. Porque Deus, Ele olha a violência daquele perverso. Então, Ele inclina o coração em favor daquela outra pessoa que está sendo injustiçada, que está sendo violentada, né? Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto de uma mulher rixosa na mesma casa. O que é uma mulher rixosa? É uma mulher chata, briguenta. Eita, fala Deus, né? Para as mulheres aí. A alma do perverso deseja o mal. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal.
O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Toda vez que alguém tiver uma coisa contra você, você pode levar um presente e dar em segredo o presente para a pessoa. Isso tira toda a indignação, toda a ira que a pessoa possa ter contra você. Então, se você está se sentindo mal, que magoou alguém, leva um presente de coração e entrega em sigilo para que ninguém saiba. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Eu me lembro de uma vez, né, que o meu irmão, é um testemunho, né? Meu irmão, ele tinha um negócio, um negócio ilegal, né? Vendia roupa pirata. Então, ele vendia aquilo dali, ele se converteu e o Espírito Santo começou a incomodar muito ele. Ele não queria mais vender aquele tipo de mercadoria. Então, ele falou no coração dele: Senhor, se o Senhor apresentar uma pessoa para mim que compra essa loja de mim, eu nunca mais vou mexer com isso. Eu vou fazer outra coisa, eu vou pagar o preço de fazer outra coisa. E era uma loja que ele ganhava muito bem. E aí, ele falou: nunca mais na minha vida eu vou fazer uma coisa errada desse tipo, né? De propina, pagar propina para poder liberar mercadoria. Nunca mais eu vou fazer esse tipo de coisa. Aí um dia ele estava num carro, ele já estava trabalhando no ramo da construção, na época era sondagem, ele estava num carro e ele tinha pagado o documento do carro, só que não tinha passado pro documento ainda, não tinha passado pro verde ainda. E aí o policial parou, ele falou: olha, já tá pago, mas só que eu não passei ainda o documento. Aí o policial falou, lá no Rio de Janeiro, o policial falou: não, você vai ter que resolver aí, vai ter que deixar um migué aí pra gente. Aí ele falou: não, eu não vou fazer isso. Se o senhor tiver que prender o carro, o senhor prenda. E aí, eles prenderam o carro. E aí ele teve que voltar. Meu sócio teve que buscar ele lá no Rio, porque ele não aceitou. Ele falou: não tem problema não, eu vou deitar aqui na grama e vou dormir, fica tranquilo. Tá preso o carro? Então tá beleza. Mas eu não vou me vender mais. Isso daqui é o praticar a justiça. Porque quando o justo pratica a justiça, ele causa um espanto muito grande para quem não pratica justiça, para quem vive na iniquidade. Se você é um policial corrupto, se qualquer pessoa for corrupta diante de você e você for firme na sua decisão, essa pessoa, ela vai ficar espantada com a sua justiça, com o praticar da sua justiça, né? Então, isso é muito legal, isso é um testemunho muito forte, né? Do seu caráter, de quem você é em Deus, né? O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará, ou seja, vai morrer. Se não procurar o entendimento, vai morrer. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho empobrecerá, e o azeite jamais enriquecerá. Quem ama o azeite, que ele está dizendo, é muita comida em exagero, né? O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. De novo, no mesmo capítulo, a mulher rixosa. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Ou seja, desperdício não é adequado. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ele confia. O sábio derruba a fortaleza que o valente confia, né? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presunçoso, ou presumido zombador, é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Ou seja, a oferta, o dízimo,
que é uma condenação muito grande quando você entrega isso com a intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria e nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quem dá a vitória sempre é o Senhor, por mais preparado que estejam os exércitos ao seu redor.